Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje a gente vai conhecer mais uma estrutura de repetição chamada de for ou para. Então vamos lá para a aula. Bom galera, estou aqui com um algoritmo chamado aqui while to for, tá? E ele nada mais faz do que imprimir de 1 até 10, tá? Então vamos ver aqui ele funcionando. Então tá aqui, ó, um algoritmo bem simples, tá? Tá imprimindo os números de 1 aí até 10. Então a ideia, gente, perceba que sempre quando eu mostrei a estrutura while para vocês, eu sempre tomei o cuidado de colocar essa estrutura mais ou menos dessa forma aqui, ó. Eu tenho a inicialização de algumas variáveis, eu tenho a estrutura while com a verificação se a gente vai continuar a repetição, se a gente vai ficar repetindo, se a gente vai entrar ou não dentro desse while. E a gente tem aqui também uma variável que vai sendo incrementada, tá? Sempre nessas situações, gente, onde é muito claro, onde a gente tem, olha, por exemplo, uma variável que está sendo inicializada, uma condição que verifica se eu vou continuar repetindo um determinado trecho de código ou não, e alguma espécie de incremento, tá? Esse incremento não necessariamente tem que ser apenas de 1 em 1, mas toda vez que eu tiver, olha, essa minha variável aqui, número agora, ela vai receber algum outro valor, tá? Alguma atualização de estado, tá? A gente pode substituir essa estrutura aqui do while pela estrutura for. Vamos ver aqui como é que o for funciona. Ó. Eu tenho uma palavra reservada aqui, for, né? For. Tá? E aí eu vou ter a mesma ideia, gente. Olha, uma variável que vai ser inicializada. Vou chamar ela aqui só de num para não dar conflito ali com o número. Tá? Então, inicialmente ela recebe 0. Então, a minha estrutura for, gente, ela vai ser separada em 3 etapas, tá? Eu tenho a etapa de inicialização das variáveis, verificação se a gente vai continuar repetindo ou não um determinado trecho de código, ou seja, número igual a 10, outro ponto e vírgula e qual é o tipo de incremento que a gente quer, né, de atualização de estado, tá? Então, pronto, ó. Aqui eu tenho como se fosse a mesma estrutura daqui de cima, só que em uma única linha, né? Então, perceba, olha, variáveis que estão sendo inicializadas aqui. Né? Condição, se a gente vai entrar nesse laço, se ele vai ficar sendo repetido ou não. Aqui, ó. Beleza? E atualização de estado ou incremento. Aqui, ó. Beleza? Então, a ideia do comando for é só uma versão mais simples da gente utilizar o while, tá? Em termos de performance, de como isso vai ser executado internamente pelo computador, isso é indiferente, tá, gente? Não tem assim, um é melhor ou um é mais rápido, enfim. Tá? Eu estou apenas mostrando porque é importante a gente conhecer todas as formas que a gente tem, tá? Mas aí cada um escolhe a que lhe agrada melhor. Tá? Então, a gente poderia, inclusive, repetir aqui esse mesmo comportamento. Ó. E se a gente colocar agora o nosso programa para executar, então ele vai de 1 a 10, aqui é o while, e aqui ele foi ó, de 0 até 9. Tá? E qual é a diferença aqui, né? A diferença, gente, é porque a gente está dizendo que o número aqui ó, ele começa com 0 e a gente imprime logo ele aqui. Tá? Perceba que aqui no while o que a gente faz, ó, na hora que a gente entra dentro do while, a gente já incrementa o número. Né? Então, quando o número é 0, ele aqui, na verdade, ele se transforma em 1. Tá? E aqui não. Ele só vai se transformar em 1 ao final desse trecho de código. Então, se a gente quer o mesmo comportamento, seria algo nesse sentido aqui. Ó, tá? Então, primeiro vou imprimir o número, e aí no final é que eu faço o incremento. Tá? Então, isso é exatamente o que o meu comando for faz. Eu começo aqui inicializando algumas variáveis, faço a mesma verificação se eu vou entrar dentro do laço de repetição, da estrutura de repetição, né? E depois eu faço esse incremento ao final, ou seja, primeiro eu executo todos os trechos de código que estão aqui, tá? Todos os trechos de código, para depois eu fazer esse incremento. Tá? Então, se a gente colocar agora esse nosso programa para executar, vai ter o mesmo comportamento. Ó, tá? E aí, se eu quero controlar, não. Ah, mas eu quero é que o meu laço, ele, de fato, vai de 1 até 10, né? Então, a gente pode voltar aqui aquele comportamento anterior. Então, no agora começa com 1.
enquanto não for menor ou igual a 10, né? Ou menor que 11, por exemplo. Tá? E aí a gente tem aqui o outro comportamento de fato, né? De 1 até 10, de 1 até 10. Eu vou apagar essa versão while aqui, gente. Vamos deixar aqui só a versão for. Eu vou colocar aqui agora alguns breakpoints para a gente ver exatamente isso acontecendo. Então, ó, vou iniciar aqui o debug aqui, ó, posso ir em executar, né, iniciar a depuração, ou atalho F5, ou ainda posso vir aqui nesse botãozinho que tem esse insetinho aqui, tá? Então, vamos aqui, F5. Então, ele parou aqui a execução no nosso for. A gente vem aqui, né, nesse painel aqui à esquerda, no botãozinho aqui de debug, a gente vai ver aqui que a gente tem algumas variáveis, né? Então, vamos continuar aqui dando o execo 5 para que ele continue. Ó, eu percebo que aqui, ó, na hora que ele entra no for, a primeira coisa que ele faz é, ó, num é igual a 1. Aqui, num é igual a 1. Ele vai continuar aqui a execução com F5. Num agora, ó, é 2, ou seja, ele vai imprimir, ele imprimiu isso lá no meu terminal, ó, 1 e 2, ó. E ele vai aí agora incrementando esses valores aí. Então, perceba que primeiro ele imprime, para depois ele incrementar os valores. Deixa eu mostrar isso para vocês aqui. Eu vou colocar um outro breakpoint aqui. Tá? Então, vamos colocar 2 breakpoints. Então, gente, vamos iniciar aqui a depuração, então. Ó. Quando carregou aqui o meu console, eu só vou organizar aqui, beleza? Então, ó, perceba ó, que ele está parado aqui, né, na linha 3, ou seja, ainda nem chegou a executar nada da estrutura de repetição for. Tá? E agora, quando a gente apertar aqui, ó, né, o continuar aqui, ó, ele vai definir a minha variável num. Ó, tá aqui. Então, a variável num recebeu 1. Né? Agora, ele está parado aqui esperando que a gente continue, que a gente confirme para ele imprimir esse num na nossa saída padrão do sistema operacional. Né? Então, vamos aqui, ó, continuar. Ó. Então, aqui, ó, ele imprimiu o num aqui na minha saída padrão. Tá aqui o 1. Tá? E perceba que ele voltou aqui para o começo do for. Perceba ó, que o num continua sendo 1 ainda. Tá? Ele ainda não realizou o incremento. Apenas agora, quando a gente apertar novamente em continuar, ó, ele vai fazer o incremento. O num agora é 2. Mas ele ainda não imprimiu esse número 2 na saída padrão. Né? A gente vai apertar aqui F5. Continuar. Ó, agora ele imprimiu 2. Ó, e ele volta aqui para o nosso for. Tá? Então, a gente vai agora devagarzinho. Ó, então, continua agora. Né? Então, no é 3. E agora a gente imprime 3 na saída padrão. Né? No agora é 4. E a gente vai agora imprimir 4 na saída padrão do meu sistema operacional. E assim sucessivamente. A gente pode utilizar também a estrutura for, gente, para a gente repetir um determinado trecho de código infinitamente, né? Assim como a gente fazia com while true, tá? Então, eu posso também fazer esse for aqui, onde não tem ó, nenhuma inicialização, não tem nenhuma condição de repetição e não tem nenhum incremento, né? Nenhuma atualização de estado, né? Isso daqui também vai se repetir infinitamente, tá? Aqui o Visual Studio Code ele está mostrando esse erro porque esse while aqui ele já vai ser executado infinitamente, né? Mas se a gente comentar aqui, ó, então, beleza, agora ó, o for passa a ser válido e se a gente executar esse nosso programa aqui, ó, ele vai ficar imprimindo aqui, né, infinitamente, certo? Ou seja, gente, a gente não necessariamente tem que utilizar também todas essas etapas que o for disponibiliza para a gente, tá? A gente poderia também ó, utilizar aqui, ó, a situação de inicialização, por exemplo, número igual a 1, por exemplo. Eu quero repetir isso infinitamente, por exemplo, e eu não vou ter aqui nenhuma condição de incremento, né? Mas o que eu vou fazer aqui é, para me ter um controle, se o meu número for igual a 100, por exemplo, eu posso fazer um break, certo? Então, posso fazer um break aqui, e aí o break tem o mesmo funcionamento lá do while, tá? O break, o continue, né? Todas essas estruturas possuem comportamento semelhante aqui dentro do for. Tá? Então, ó, se a gente colocar esse nosso programa agora para executar, ó, perceba que ele vai imprimir infinitamente 100 vezes, né? E aí, depois, como é o número aqui vai ser igual a 100, a gente vai sair aqui do nosso for, né? Vamos colocar aqui para executar. E aí ele, na verdade, né, está executando aqui infinitamente, né?
Isso por quê? Porque o número sempre vai ser igual a 1, né? A gente não está incrementando o número em lugar nenhum. Então vamos colocar aqui, ó, depois da gente... vamos colocar aqui, ó, depois de imprimir infinitamente, eu vou dizer que o meu número vai ser número mais, tá? Vamos colocar aqui agora para executar. E aí tá aí, ó, ele imprimiu, né? Infinitamente 100 vezes. Pode, junto com infinitamente aqui, a gente pode colocar aqui o valor da variável número. E vamos executar aqui agora. Então tá aí, ó, imprimiu até o 99, né? Bom, gente, lembrando que em termos de comportamento, né, o for e o while eles são equivalentes, né? A gente viu, por exemplo, como é que a gente pode criar, né, um laço infinito com o while true e como é que a gente pode fazer com o for true também, né? A gente viu que não por mais que o for tenha ele seja dividido em 3 etapas, né? Inicialização, verificação e incremento, por exemplo, a gente não necessariamente tem que usar esses valores, tá? Essas 3 etapas. A gente pode omitir algumas delas, tá certo? Então, em termos de performance, tanto faz eu usar o while como eu utilizar o for, tá? É muito mais uma questão, gente, esse mesmo de gosto, né? Cada um utiliza o que lhe achar melhor, me achar mais fácil, etc. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Fiquem com Deus. Espero que vocês estejam todos bem e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.